Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o terceiro domingo deste tempo da graça do Senhor, esse tempo de conversão, de mudança de pensamento, mudança de mentalidade. Se recordem o que lhes falei lá no início da Quaresma. A palavra grega metanoia, que significa mentalidade, mudança de mentalidade. Conversão é uma mudança de mentalidade. Você começa a ver Deus, os irmãos, o mundo de uma maneira nova. E porque a mente faz isso, o coração também muda. Porque às vezes temos uma visão equivocada de Deus, da nossa história e dos outros. Por isso que muitas pessoas não mudam o comportamento, porque elas não conseguem perceber o erro, o engano, a situação na qual elas se encontram. E a igreja vai colocando para nós, desta forma bem catequética na Quaresma, alguns pecados, mostrando também a formação de um povo. Como eu disse semana passada, o Concílio Vaticano II foi uma grande graça para a Igreja Católica. Se não tivesse tido o concílio, nós teríamos, eu tenho certeza, metade das pessoas às missas. O concílio foi necessário e trouxe um Pentecostes à Igreja Católica. Hoje os católicos participam bem mais do que antes, muito mais. Ah, mas o IBGE caiu o número. Não confunda catolicismo cultural. Aquele lá, ainda bem que, tomara que diminua mais ainda. Simplesmente dá-se o nome de católico porque foi batizado na católica. Não, isso não significa nada. Não existe passaporte para o céu. Tem que ter seguimento. Pois bem, o concílio fala da igreja. O que é igreja? A igreja é o povo de Deus. É linda essa definição, porque ela é bíblica. Nós somos não o povo do mundo, nós não somos o povo do diabo, nós somos o povo de Deus, a Assembleia de Deus. Nós somos a nação do Senhor, o povo dos batizados, dos discípulos e discípulas. Por isso que cantamos no início da missa de hoje: o povo de Deus no deserto andava. Era o antigo povo. E aí a gente canta, né? Também sou teu povo, Senhor. É a igreja. Semana passada, Abraão inicia esse povo. Deus o chama a ser pai do povo de Deus. E hoje nós vemos Moisés
Aquele povo de Deus foi parar no Egito, se tornou escravo, e agora Deus vai tirar o seu povo da escravidão para levá-lo à terra prometida, e escolhe Moisés. Foi a primeira leitura da missa de hoje, que estava ali no Monte Horebe. Ele olhou para uma sarça que pegava fogo e não se consumia. A sarça pegava fogo e não se consumia. É como se, aqui ó, você olhasse e aqui brotasse uma grande chama pegando fogo e as folhinhas continuassem verdinhas, e a flor branca também. Não tem explicação. Então Moisés, quando viu que aquele pequeno arvoredo pegava fogo e mesmo assim permanecia intacto, Moisés se aproxima para ver o milagre. Todos nós iríamos fazer isso. Nós também, se estivéssemos lá, iríamos nos aproximar para ver o que está acontecendo. Só que nós acabamos de ler aqui, quando Moisés foi se dirigindo para a sarça, Deus disse: Moisés, Moisés, não te aproximes, tire as sandálias dos teus pés, pois essa terra é santa. Essa terra é santa. Interessante isto, porque Deus está aqui tão claro. Eu vou até ler para ver se não resta nenhuma dúvida. Está aqui, ó. O Senhor viu que Moisés se aproximava e chamou do meio da sarça. Deus estava ali naquela sarça. Ele se fez presente. Tira as sandálias, porque esse chão é sagrado, essa terra é sagrada, é chão. Esse é o Deus bíblico, é um Deus que está no chão da história, Ele está na terra. E é muito preocupante hoje grupos tradicionalistas que estão perturbando a fé católica, dizendo que, por exemplo, não, a igreja não tem que falar do meio ambiente, tem que falar da salvação das almas. Isso daí, esse tipo de discurso é paganismo. Eu tenho que alertá-los, porque eu sou pastor da igreja. Esse tipo de fé não é bíblica, é pagã. Porque essa história de um Deus somente lá em cima, eu já falei aqui algumas vezes, é coisa dos deuses gregos. Minerva, Júpiter, Afrodite. Vai estudar os deuses gregos, eles estão longe, lá no Olimpo. O nosso Deus, Ele está no chão da história. Deus, um falou lá do céu, não, Deus estava ali. Tira as sandálias, porque esse lugar é sagrado. Por que é sagrado? Porque Deus está ali. Lógico que nós queremos salvar as almas. Lógico que o nosso objetivo
maior é a vida eterna. É óbvio, a conversão do coração, a busca da santidade, o abandono do pecado, mas não podemos nos esquecer que ainda estamos aqui no planeta, e Deus está na história, no chão. Pois bem, tira as sandálias, porque é sagrado. Deus estava ali na sarça, e depois no deserto, Deus vai ficar com aquele povo no deserto. A Bíblia diz que durante o dia era uma nuvem que descia sobre o acampamento, e à noite uma bola de fogo. É a presença de Deus no meio do povo. Esse é o Deus verdadeiro. Aliás, o que é Jesus, senão Deus que desceu e assumiu a natureza humana no chão da história. Pois bem, este povo, escravo do faraó, podia ter feito a viagem em 11, 12 dias, 11 ou 12 dias, a pé. O Egito é pertinho da Terra Santa. Ficaram 40 anos, primeiro para aprender, eles tiveram que aprender a ser povo de Deus, porque eles já não sabiam mais ser povo de Deus. 300 anos de escravidão no Egito fez com que eles não soubessem mais ser o povo de Deus. Segundo, uma realidade triste: todos aqueles hebreus que saíram do Egito não puderam entrar na terra prometida. Eles entraram no deserto e morreram no deserto. Nenhum deles pôde entrar. Mas por que eles não puderam entrar na terra prometida? Diz o Salmo 96. O Senhor diz: 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso prometido. Por que eles não entraram na terra prometida? Por causa de um pecado chamado murmuração, reclamação. Nada estava bom. É muito sério. Essa pregação eu já fiz, mas sabe, nós precisamos ouvi-la sempre. Reclamação, murmuração é sinônimo de uma vida amaldiçoada. Pode ter vela, escapulário, correntinha no pulso, fita no pescoço, véu na cabeça, pode ter o que quiser, pode usar saia, pode deixar de comer carne, pode fazer jejum, faça o que quiser, tu serás amaldiçoado, porque é a Bíblia que diz, não sou eu, é a segunda leitura, facinho de decorar, 1 Coríntios 10, 10. Chegando na tua casa você pode ler, eu vou ler aqui, 1 Coríntios 10, 10. Paulo diz: não murmureis,
como alguns deles murmuraram no deserto para Moisés, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Aquele povo, por 40 anos, somente soube reclamar de Moisés. Nada estava bom, eles estavam com fome. Deus manda o maná do céu. Depois de um tempo, começaram a reclamar. Não aguentamos mais esse pão do céu, mesmo sendo um milagre. Queremos carne. Deus manda as aves no deserto, as codornizes. Eles comem, reclamam, chegam a ter saudades da escravidão no Egito. Reclamação. Quaresma é tempo, repito, de conversão. Nós temos que tomar, sabe, coragem, autoconhecimento e vermos se não estamos sendo pessoas reclamonas. O Brasil é um país onde as pessoas reclamam demais, por isso que esse povo é amaldiçoado. Amaldiçoado. Eu lido com o povo, é um povo que só reclama, nada está bom. Você sabe, já falei aqui, especialmente esses dias de calor, você vê que não tem nada de refrigeração, está calor, reclama porque está muito quente. Aí você coloca um ventilador, reclama que o ventilador faz mal, reclama que o ventilador despenteia o cabelo. Pô, passa um laque na cabeça, aquele spray. Aí você coloca o ar-condicionado, reclama do ar-condicionado. Muda de lugar, porque o ar tem essas ventoinhas. Às vezes realmente, pode ser que você esteja num lugar que está vindo. Muda de lugar. Não, eu não vou mudar, eu tenho que reclamar. E porque reclamas, és amaldiçoado. Me desculpa, está aqui. Está aqui na Bíblia. É uma maldição. Nada está bom para esse povo. Você pode fazer o que você quiser. E tem pessoas que são assim. Por mais que você faça, nada está bom. Eu digo que muitas vezes, sabe, eu na minha vida de padre, eu muitas vezes tive vontade de sumir. Tive, porque é difícil lidar com as pessoas. Por mais que, teve uma época que eu senti assim, por mais que eu me dedicasse, por mais que eu me esforçasse para dar o meu melhor, as pessoas reclamam, nada está bom. Tendo experiência com casamentos destruídos, relacionamentos onde as pessoas estão abaladas no casamento, eu sei que são muitos motivos que fazem uma relação terminar, mas 80% dos casos que eu observei na minha vida, o que destruiu a relação foi a reclamação. Reclamação destrói o amor. Eu vou repetir: reclamação destrói o amor. Você chega, por exemplo, para um casal, vai atender, o marido, já atendi vários,
Mas isso serve para o marido e para a esposa. O marido fala: olha, padre, eu não consigo mais amar. Mas o que aconteceu? Só reclama. E eu chego cansado. Minha mulher nunca perguntou como foi seu dia, ou se eu cheguei emburrado porque peguei o trânsito. Não respeitou meu momento. Só cobra, só reclama. Ah, porque não está dando dinheiro. Ah, porque o filho. Ah, porque não aguento mais. O inverso é verdadeiro também. Um marido que nunca é capaz de elogiar sua esposa ou de compreendê-la, só reclama. Não há casamento que exista, porque a reclamação, insisto, guarde isso para a sua vida. Reclamação, murmuração destrói o amor. E isso serve para as amizades. Também às vezes você pode não saber por que perdeu a amizade, porque você se tornou uma pessoa chata. Pessoa é chata, só reclama. Reclamar às vezes alguma coisa faz parte. Um comentário, mas murmuração, gente, é um vício. Nós temos que tomar cuidado, porque muita reclamação nos destrói. Eu me lembro aqui de uma situação de uma pessoa muito amiga. Eu tinha muita amizade com a família, já faz uns 15 anos. Eu me sinto à vontade de falar aqui, porque não moro em Sorocaba há uns 15 anos, 17 e tal. Inclusive conheci, batizei os filhos e tal. Resumindo aqui, eu conheço muito bem o casal e os filhos. Então ele me ligou, sabe, e disse: eu não sei o que eu faço, porque eu vou fazer 25 anos de casado e tal. Eu quero dar para minha esposa um anel de brilhante, uma joia, mas eu estou na dúvida, porque o senhor a conhece, e eu tenho receio que se eu der, ela diga: por que você foi gastar dinheiro com isso? Tem tanta coisa que precisa nessa casa. O que eu faço? Eu parei, pensei, eu falei: realmente ele tem razão. Eu conheço essa jarara, desculpem, eu conheço essa filha de Deus. Vamos ser mais ungidos aqui. Eu conheço essa filha de Deus, ela é muito negativa, e eu fechei meus olhos, e eu vi, e pelo que eu a conheço, que ela ia jogar isso na cara dele. Então eu disse: não dê nada. E ele não deu. Foi a melhor coisa, porque ia estragar o almoço. Falei: olha, reza, faz uma oração, vai numa missa, come uma pizza, mas realmente não dê, você vai se aborrecer. Preste bem atenção agora o que eu vou dizer para você. Olhe bem para mim aqui. Às vezes
você é como essa mulher. E Deus é como aquele marido que queria dar a joia para ela. Deus gostaria de te dar uma bênção, mas Ele não te dá. Assim como esse marido, sabendo da ingratidão e da bagunça, da murmuração, que ia dar uma briga, Deus também ia dar para você uma bênção, mas você só reclama, você só se queixa. Essa revelação, ela é extraordinária. Tenham certeza do que eu estou falando. Nós todos aqui poderíamos ser muito mais abençoados por Deus. Nós poderíamos receber mais graças de Deus. Você poderia ser muito mais abençoado se você não fosse como aquela mulher, porque você é assim com Deus. Sabe, os teus filhos, os teus netos, que só ligam para você para pedir dinheiro. Tem vários pais que dizem assim: ah, só liga para mim porque quer um Pix, porque quer comprar alguma coisa. Quando quer alguma coisa, te liga. Mas não é assim que você faz com Deus? Seja humilde. Você sabe que dói ligar para você, ou quando vai falar com você só para pedir um dinheiro, dói, mas é assim que você trata com Deus. Você é um pidão. Você só vem à igreja ou na oração, você só sabe pedir, mas nunca amar a Deus, agradecer, estar com Ele. Porque olha, um filho, uma filha, chegar só para dizer muito obrigado aos pais, ou ao vovô, vovó, é raro. Será que existe isso? Será que chega alguém e fala: vovô, vovó, papai, mamãe, muito obrigado por tudo? Não, é só cobrança, é só cobrança, é só cobrança. E às vezes a gente vai fazendo assim com Deus. Assim como você vê que você até fala: puxa, só liga para mim quando precisa, mas é assim que você busca Deus também. Feche os olhos, vamos nos arrepender, vamos ver a nossa atitude. Pense um pouquinho, se você não é de fato um murmurador, uma pessoa que nada está bom, tudo você reclama. Você chega diante da geladeira, talvez todo dia: ah, eu não sei o que eu vou fazer de almoço. Essa frase traz tanta maldição para a tua vida, porque você reclama. Você tem coisas na geladeira e você está reclamando, que está cansado de ver o que vai escolher para o almoço. Você pode escolher, muita gente não tem o que escolher. Ai, que saco, eu não consigo ter uma roupa
O guarda-roupa está cheio. Ai, não sei que roupa que eu uso. Mas meu Deus do céu, por que você está reclamando? Tem gente que não tem nem um décimo disso, mas você é um ingrato, você é uma ingrata, você é um amaldiçoado, porque você não agradece a Deus, você não louva, você é incapaz de perceber que você é um privilegiado, que você tem tantas coisas na sua vida, que muitos dariam tudo para estar no seu lugar, e você diz: a minha vida é uma porcaria, eu estou com o saco cheio, eu sinto um desgosto. Estas frases trazem maldição, assim como os hebreus morreram no deserto, você vai morrendo, morrendo, morrendo no deserto da vida, porque você é incapaz de ter uma palavra positiva de agradecimento a Deus. Pode aplaudir, pode aplaudir. Incapaz. Terminando aqui, ó. Chegou aqui para essa missa. Graças a Deus, todas as missas aqui, muita gente. Teve que parar o carro 2 quadras lá embaixo. Reclama. Não tem lugar para parar carro. Fica dando voltas. Ah, que saco, eu não venho mais aqui, é ruim de estacionar. Por que você não muda o comportamento? Por que você não para lá e fala: tudo bem, está longe, mas eu vou caminhando até a igreja? Só reclama. Reclama da comida, reclama de onde parar o carro, reclama de tudo. Vamos nos converter. Fique em pé neste momento. E vamos até inverter a posição. Fazer desse momento a oração dos fiéis, depois fazemos o credo. E depois eu vou dar uma bênção. Vamos fazer aqui uma renúncia. Levante a sua mão direita. Levante, levante. Repita comigo: eu renuncio toda mania que eu tenho de reclamar, de murmurar, de me lamentar, em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue, eu renuncio a todo espírito de murmuração, reclamação, lamentação, complexo de inferioridade. Eu não quero mais murmurar. Pelo contrário, Senhor, eu quero agradecer, eu quero louvar, eu quero vos bendizer, eu quero vos glorificar, porque Tu és santo, bendito, maravilhoso. Eu Te agradeço por todas as bênçãos da minha vida, cada minuto, cada alimento, cada roupa. Obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho. Eu não quero mais ser um reclamador. Liberta-me, Jesus. Liberta-me, Senhor. Eu me arrependo
da murmuração, porque ela já me impediu de receber graças. O Senhor tinha uma bênção para mim, como uma joia para mim, mas não me deu, por causa da murmuração. Agora eu tenho esse entendimento e não quero mais reclamar. Amém.